videoaula, nós vamos falar sobre as funções executivas. O que são funções executivas? Lente nos explica que as funções executivas são um conjunto de operações mentais que organizam e direcionam os diversos domínios cognitivos categoriais para que funcionem de maneira biologicamente adaptativa. Nós podemos dizer que as funções executivas é a função cognitiva mais complexa, mas que depende das outras funções cognitivas e é por isso que ela amadurece mais tarde. Então, as funções executivas é basicamente um sistema de gestão do cérebro, funcionando em conjunto para organizarem e gerirem várias tarefas da nossa vida, permitindo que os seres humanos controlem e regulem os seus pensamentos e comportamentos. É muito importante que a gente saiba que as diferentes habilidades executivas e suas respectivas trajetórias de desenvolvimento têm o seu início na infância, continuam na adolescência, chegando até a idade adulta. Ou seja, as funções executivas é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da trajetória do desenvolvimento da criança. Onde está localizada a função executiva? Quais são as regiões responsáveis? Nós sabemos que as funções executivas têm a ver com o córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro. Aqui nesta figura está aparecendo algumas regiões mais específicas. Mas o importante é nós sabermos que as funções executivas têm a ver com alguns comportamentos bem importantes, como, por exemplo, o planejamento do comportamento, a flexibilização das ações, o funcionamento da memória de trabalho, a avaliação de riscos, a inibição de respostas inapropriadas, o autoaprimoramento, correção de erros e também com a atenção. Domingues também contribui dizendo que o córtex pré-frontal é responsável pelas capacidades de atenção, adequação comportamental, elaboração do pensamento, idealização, previsão de consequências de um ato, segurar o instintivo e também pela psique. Enfim, tudo aquilo que nos caracteriza como humanos e nos distingue dos outros animais. É a última área a mielinizar e, consequentemente, a amadurecer. A sua plena maturação só ocorre por volta dos 18 anos. Para que as funções executivas funcionem adequadamente, é importante que haja um domínio executivo. E para que exista esse domínio executivo, há um elenco de operações cognitivas que fazem parte desse processo. Dentre elas, nós temos a flexibilidade, o planejamento cognitivo e a capacidade de autorregulação, tanto dos processos mentais como também do comportamento. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse elenco necessário para que a função executiva se dê adequadamente. A primeira delas é a flexibilidade cognitiva. O que significa flexibilidade cognitiva? É a capacidade de adaptação que a pessoa adquire frente a situações adversas. A capacidade de mudar o foco atencional ou perspectiva e também a adaptação do comportamento às demandas do meio. Como, por exemplo, nós temos a facilidade de alternar o foco da atenção e posteriormente retomar o que estávamos fazendo, e também os ajustes e aceitação de mudanças. Vamos pensar em nós, adultos, eu e você, pois, pela lógica, nós temos de ter nossas funções executivas já desenvolvidas e aperfeiçoadas. Porém,
Isso pode não ter sido adequadamente desenvolvido durante a nossa infância. Vamos pensar em nossa capacidade atencional. Conseguimos alternar a atenção e voltar a fazer o que estávamos fazendo antes? Ou como é que lidamos com as frustrações? Como nos comportamos nas adversidades? Vamos lembrar que todos esses comportamentos vão sendo trabalhados durante a trajetória do indivíduo. A segunda característica é o planejamento cognitivo. Essa função está relacionada à habilidade de criar um caminho para atingir uma meta ou completar uma tarefa. Para essa habilidade ser eficiente, é necessário aqui a ajuda da memória de trabalho. A memória de trabalho, lembram, vamos reforçar, consiste na habilidade de sustentar e manipular as informações mentalmente para a realização de uma tarefa. Funciona como um armazenamento temporário. Como exemplo, nós podemos pensar no processo da leitura. É preciso memória de trabalho para conseguir integrar as informações lidas. Se não houvesse essa memória, quando chegássemos no final da frase, não lembraríamos do que tínhamos lido e também não conseguiríamos aprender ou pensar sobre o assunto explanado. O mesmo acontece com o diálogo. Para que consigamos integrar as informações, é preciso memorizá-las temporariamente, para podermos então entender o que a pessoa está querendo nos dizer. Podemos dizer que praticamente todas as brincadeiras e jogos exercitam a memória de trabalho. Jogo de memória, sequência lógica, quebra-cabeça, uma história, músicas cantadas, entre outras. Mas será necessário fazer com que a criança exercite a planejar suas ações, como, por exemplo, numa atividade de resolução de problemas. A outra característica é a autorregulação dos processos mentais e comportamentais. Aqui está bem relacionado ao autocontrole, que é a capacidade de pensar antes de agir, de resistir a uma tentação para fazer o que é certo, a inibição de respostas inadequadas, a capacidade de inibição de estímulos distratores e controle da impulsividade. Tudo isso está relacionado ao autocontrole. Essa capacidade ajuda a criança a desenvolver a habilidade de prestar atenção, agir com menos impulsividade e aumentar a concentração em uma tarefa. Gomes nos diz que a estimulação cognitiva pode ser feita através de atividades lúdicas, cotidianas e simples, envolvendo jogos que exercitem a atenção, a memória e a relação causa-efeito. Atividades assim são estimulantes para as crianças, pois as mesmas aprendem brincando e promovem a discussão sobre as diferentes possibilidades na resolução da tarefa dentro do grupo. Atividades estimulantes voltadas para um aprender brincando com foco nas habilidades cognitivas vai aprimorar e melhorar a capacidade intelectual da criança. E quanto antes oportunizarmos esta estimulação cognitiva, melhor será o desempenho dela no futuro, tanto no desempenho escolar, como também em outras questões. Como diz esses autores, este tipo de medida vai além de ganhos de desempenho escolar, pois aumenta a autoestima, a satisfação profissional e o êxito na resolução de problemas cotidianos, permitindo uma maior autonomia do sujeito entre ele e o meio em que vive. E a disfunção executiva, como pode ser verificada? Aqui nós vamos fazer um pequeno adendo, porque eu e você, hoje adultos, nós podemos analisar se as nossas funções executivas ainda estão precisando de aprimoramento. Quando uma pessoa tem dificuldade nas funções executivas,
ou elas não foram adequadamente trabalhadas, nós vamos verificar dificuldades na atenção e concentração, na organização dos pertences, na realização de tarefas, ou seja, dificilmente termina as tarefas ou deixa muitas tarefas inacabadas, dificuldade em tomar decisões, pessoa muito indecisa, dificuldade em resolver problemas, ou seja, em imaginar soluções, dificuldades em organizar as suas finanças, são desorganizadas em relação à questão monetária, dificuldade de organizar eventos e também de fazer julgamentos. Em resumo, podemos dizer que as funções executivas são desenvolvidas durante o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. E é importante respeitarmos três princípios básicos. Primeiro, a criança aprende muito com o exemplo do adulto. Segundo, o diálogo é o segredo do aprendizado. A criança precisa entender o que lhe é solicitado ou o que lhe é negado. E terceiro, a criança que é educada com respeito e afeto tem a tendência de aprender com mais facilidade. Olha só o que Domingues nos orienta. O educar, impor limites, mostrar que é preciso aprender a esperar, não satisfazer as vontades, ensinar a aguardar o prazeroso sem imediatismo, enfim, tudo aquilo que proporciona um viver social mais adequado e ajustado, proporciona o amadurecimento dos neurotransmissores inibitórios, a mielinização e o amadurecimento do pré-frontal. Temos, portanto, uma atuação do ambiental e educacional agindo sobre o neurofisiológico, e esse fato é de grande relevância e desconhecido pela maioria dos pais e educadores. E ela continua nos dizendo: as conexões entre os neurônios, principalmente na fase maturativa, estão abertas à espera de estimulação e de elaboração dos neurotransmissores relativo às condutas. É importante valorizar a autoestima e, nesse aspecto, é de grande relevância estruturar seu psiquismo e suas emoções. Para encerrarmos, vamos relembrar que as crianças estão num processo de maturação e cada uma tem o seu tempo e a sua forma de aprender. O professor não deve ignorar essas informações e, acima de tudo, deve respeitar o seu ritmo, a sua capacidade e também a sua maturidade.